Você sabia que o seu microbioma pode estar relacionado à sua saúde mental? E o que é um microbioma? Para os que não sabem, microbioma são micro-organismos que habitam o nosso organismo e nos auxiliam em funções no nosso dia a dia, como digestão, por exemplo. Foi feita uma pesquisa com roedores e constatado que a quantidade e o tipo de bactérias existentes no intestino podem influenciar no comportamento social do indivíduo, na resposta ao estresse e até mesmo na predisposição para sofrer de depressão. Eu sou a professora Thaís, a sua professora de Biologia, e vem comigo para a gente aprender sobre microbiologia. A microbiologia significa estudo de pequenas vidas, onde micro significa pequeno, bio significa vida e logia significa estudo ou ciência. E ela é uma ciência muito recente, apenas no século XIX começou a ser estudada. Para você ter uma ideia, em 1880 as pessoas ainda acreditavam na abiogênese, aquela teoria lá da geração espontânea, onde pedras viravam sapos e essas coisas de louco. E as pessoas acreditavam nessa onda aí de abiogênese, acreditavam inclusive que doenças elas não estavam relacionadas a seres vivos, micro-organismos, porque não existia conhecimento da microbiologia desses micro-organismos, né? Então as pessoas acreditavam que as doenças estavam relacionadas a pecados e também a maus odores, os chamados miasmas. Inclusive, lá na pandemia da peste negra, as pessoas jogavam perfume para tentar sanar essa doença. Com o surgimento do microscópio, pôde-se visualizar pela primeira vez pequenas estruturas microscópicas. E com o experimento de Louis Pasteur, aquele lá do pescoço de cisne, foi comprovado de que esses micro-organismos, eles não vinham da matéria inanimada, mas de micro-organismos já existentes. Mas essa é uma outra aula. E por que estudar microbiologia? Essa ciência é importantíssima de ser estudada para que a gente possa compreender esses inquilinos que habitam a gente, né? O nosso microbioma, para que a gente possa entender esses micro-organismos que também nos causam doenças, são os chamados patógenos, né? E saber como que a gente pode lidar com as futuras epidemias, pandemias, surtos, e também para que a gente possa utilizá-los na indústria de alimentos. Afinal, os vinhos, eles são fabricados com o auxílio de micro-organismos. É também importante que a gente compreenda os micro-organismos para a gente entender a relação deles com a diversidade de seres vivos que existem no nosso planeta, e até mesmo para prática de minerações eles são utilizados. E quem são esses micro-organismos? Então, nós vamos ter as bactérias, que são seres procariontes. Lembram lá dessa palavrinha procariontes, que significa que ela não tem núcleo organizado. Elas são seres procariontes e unicelulares. Também vamos ter as arqueias, que são também procariontes, unicelulares, mas que são diferentes das bactérias. Apesar de um dia terem participado de um mesmo grupo, observou-se através de estudo genético que elas estão mais próximas de seres eucariontes. E elas são extremófilas, ou seja, elas podem viver em ambientes extremamente inóspitos e sem condições, né, de vida. Elas são as guerreiras, né? E além das bactérias e das arqueias, nós vamos ter também os micro-organismos eucariontes, né? Lembra lá daquela palavra, já que procarionte significa célula sem núcleo organizado, eucarionte é uma célula que tem núcleo organizado, né? Então, esses micro-organismos eucariontes
Quem fazem parte desse grupo? Quem que faz parte, né? Os fungos, protozoários, algas e também os vírus, que nem são considerados ainda seres vivos. Há esse debate Que parece que nunca vai ter fim. para entender se os vírus são ou não são seres vivos, porque eles não possuem metabolismo próprio, eles não conseguem reproduzir e ter atividade vital fora de uma célula, já que eles nem têm uma célula, né? Então, fora de uma célula, o que eles são? Eles são um cristalzinho ali de proteína que não vai ter atividade vital nenhuma. E já que estamos falando sobre vírus, ultimamente temos sido bombardeados por notícias relacionadas ao 2019 nCoV. Sim, o famoso coronavírus, que causa aquela doença lá, Covid-19. E constantemente aparecem notícias e às vezes a gente tem a dificuldade de interpretá-las por não conhecermos alguns conceitos básicos de microbiologia que vamos compreender agora, e espero que eles sejam importantes para as futuras interpretações das notícias e também para que vocês não caiam em equívocos. Vamos lá compreender esses conceitos? E eu selecionei algumas notícias para que a gente possa compreender o significado dessas palavras. São notícias recentes e notícias também antigas. E a primeira palavrinha é epidemia. E a gente tem aí uma notícia da Folha de São Paulo, 9 de abril de 2020, a notícia é bem recente, saindo aí do forno. E ela diz o quê? Que os estados temem epidemias de dengue e outras doenças junto com coronavírus. E o que é epidemia? Epidemia são surtos periódicos de uma doença e ela é considerada epidemia quando o número de casos fica acima do esperado. Vocês sabiam que a Covid-19, antes de ser considerada pela OMS como pandemia, ela era uma epidemia, né? E aí ela passou a ser pandemia por algumas características que vamos conhecer agora. Então, e o que é a pandemia? Que é a segunda palavrinha. Então, eu tô aqui com uma notícia que diz: a OMS declara pandemia de coronavírus. Diretor-geral da OMS disse que declaração não muda o que a organização e os países devem fazer para detectar, proteger, tratar e reduzir a transmissão do novo coronavírus, SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Ministro da Saúde brasileiro também afirmou que nada muda para o país. Então, essa é uma notícia do G1, do dia 11/3 de 2020, que foi quando o coronavírus foi declarado pandemia. E o que é a pandemia? A pandemia é quando uma determinada epidemia se expande para diversos continentes. Então, ela deixa de ser uma epidemia e passa a ser pandemia. Aí a gente tem até um exemplo. Em 2009, a gripe suína ela passou a ser considerada pandemia pela OMS a partir do momento que ela começou a atingir 6 continentes. E o próximo conceito é de endemia. Estou trazendo aí uma notícia do G1, do dia 25/5 de 2017, e ela diz o seguinte: após a confirmação de 285 casos, saúde alerta para possível endemia de chikungunya em Roraima. E o que é endemia? A endemia é quando uma doença se manifesta com frequência somente em determinada região. E ela vai ser de causa local. A febre amarela, por exemplo, ela é uma doença endêmica da região norte do Brasil.
Próxima palavrinha é surto. E o que quer dizer surto? Quer dizer que as pessoas estão surtando? Dera louca? Não. Surto está relacionado a, vou já dizer. Vamos ver a primeira reportagem. Então, a reportagem, que também é do G1, do dia 11/6/2019, ela fala o seguinte: número de pacientes em tratamento devido a surto de doença de Chagas chega a 31. E surto é o aumento inesperado do número de casos numa região específica. A próxima é vetor. Então, a reportagem fala que crianças desenvolvem sintomas mais leves, mas podem se tornar vetores da Covid-19, alerta infectologista pediátrico. Essa notícia é do dia 3/4/2020, também recente, né? E o que é vetor? Vetor é o transmissor da doença, ou seja, a criança, apesar de, na maioria dos casos, apresentarem a forma mais leve da doença, ela pode transmitir essa doença. E o vetor pode ser de dois tipos: o vetor biológico, ou seja, ele multiplica esse agente etiológico, que a gente vai já conhecer essa palavrinha, não se desespera. E o vetor mecânico, que é aquele que não multiplica em seu organismo esse agente etiológico, ele é apenas o transportador dele. Ok. A próxima palavrinha é agente etiológico. Eu disse que a gente chegava lá. Então, veja só. A notícia é a seguinte, ela diz que, de acordo com o boletim, 120 municípios do Rio Grande do Norte possuem casos suspeitos do novo coronavírus. Ainda, segundo o boletim, o estado possui 1.314 casos descartados da doença, que são casos onde o exame tem resultado negativo para o novo coronavírus ou positivo para outro agente etiológico. E agente etiológico é o causador da doença, é aquele que vai, o vírus, né? É o agente etiológico. Um exemplo prático que eu gosto sempre de colocar nas minhas aulas é o exemplo do barbeiro e o Trypanosoma cruzi, né? Então, quem é que causa a doença de Chagas? É o barbeiro? Não, o barbeiro é o vetor do protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, que vai ser, sim, ele que vai ser o agente etiológico, o causador, o grande, né, vilão na causa dessa doença de Chagas aí. E vamos falar agora sobre patogenicidade. A gente tem aqui uma notícia do Avicultura Industrial, e ela diz o seguinte, sobre os Estados Unidos. Ela diz que os Estados Unidos reportam surto de influenza aviária de alta patogenicidade. Vírus atinge rebanho com mais de 30 mil perus para abate. E a patogenicidade é a capacidade de causar doença, a capacidade desse agente etiológico produzir sintomas em quase todos os organismos que ele consegue infectar. E vamos para a virulência. Virulência, aqui na notícia diz que virulência do Covid-19 preocupa, mas suspeita-se que não se adapte ao calor, diz presidente do CRM. Tá? A notícia do dia 3/3/2020. E o que é a virulência? A virulência é a capacidade desse agente etiológico produzir efeitos graves da doença no organismo.
certo? Além dela também estar relacionada à rapidez do contágio dessas doenças. Outra notícia que diz que grande procura faz coquetel de profilaxia contra DST acabar no HPS em Juiz de Fora. Essa notícia do G1, dia 26/11/2019. E o que é a profilaxia? Profilaxia são medidas de combate à doença. São as medidas necessárias para combater e prevenir a doença. E vamos à próxima notícia, que diz que mesmo ativos, idosos têm alta prevalência de doenças cardiometabólicas. E o que é a prevalência? A prevalência é o número de casos de uma determinada doença. E Paraíba tem o segundo maior percentual de letalidade por coronavírus do país. E a palavra é letalidade. O que é letalidade? A letalidade são os casos de morte, né? O número de morte causados pela determinada doença. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de microbiologia, que possamos estar juntos aí na próxima videoaula, onde daremos continuidade a este conteúdo, e que vocês, quando forem fazer as próximas leituras de noticiários relacionados a doenças ou qualquer outra relação que se tenha com a microbiologia, vocês possam estar aptos a compreender, a partir do conhecimento desses conceitos, né? Compreender melhor essas leituras e noticiários e também interpretá-las para não entrar em equívocos, certo? Beijo no coração, até mais!